Voltamos com o TCE Notícia. Neste bloco teremos a presença do Carlos Augusto Werneck, assessor da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do município do Rio. Seja muito bem-vindo aqui ao TCE Notícia, Carlos. A gente falou no último bloco das responsabilidades do TCU. Você pode falar um pouco quais são as responsabilidades do TCM? Bem, como o Carlos Eduardo colocou no outro bloco, a maior parte da execução das obras para as Olimpíadas ficaram a encargo do município do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos falando de 14 grandes obras, né? Parque Olímpico, o Parque de Deodoro, requalificação do Parque Aquático Maria Lenk, requalificação do Engenhão. Então, essas execuções que ficaram ao cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro, cabe, obviamente, ao Tribunal de Contas do município fazer o acompanhamento através de auditorias do controle dessas obras. Muitas dessas obras são executadas com o orçamento do município, algumas com o orçamento de transferência da União, né? Poderia citar, por exemplo, no Parque Olímpico, o estádio de tênis, o velódromo, e são equipamentos que têm recursos federais, mas que são executados na sua essência, na questão de obras propriamente dita, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, cabendo, portanto, ao Tribunal verificar a execução dessas obras. A gente falou já a gente já falou das responsabilidades do Tribunal de Contas da União, do município. E o TCE? Tudo que envolve verba pública do Estado, o TCE está fiscalizando? Exatamente. São 3, em relação às instalações esportivas, são 3 projetos. A reforma do Estádio Remo da Lagoa, a adequação do Parque Júlio de Lamare e a pista de aquecimento do Maracanãzinho. Mas as obras mais importantes são do legado, realmente, são as obras de mobilidade urbana e de meio ambiente. A de mobilidade urbana, o principal projeto é a expansão da linha 4 do metrô. E, além disso, tem as reformas das estações ferroviárias que vão atender alguns locais de competição, né, na região de Deodoro. Deodoro, Vila Militar, Magalhães Bastos, Ricardo de Albuquerque, que vai ser acesso para o Parque Radical, né? E além da estação São Cristóvão, que é acesso para o Maracanã, e o Engenho de Dentro, que é acesso para o Engenhão. Então, da mesma forma que o TCE troca aquelas figurinhas com o TCU, o Tribunal de Contas do município também tem essa parceria, né? Exatamente, exatamente. É claro que existem as atribuições específicas do TCM, as específicas do TCU, mas a gente sempre busca uma sinergia, né, racionalizar os trabalhos. E tem sido feito assim rotineiramente mesmo. Até pela rede de controle são trocadas informações entre esses órgãos de forma a otimizar da melhor forma esses trabalhos de auditoria. E complementando o que a Paula colocou, o município também tem um volume muito grande de obras na área de mobilidade urbana, que são as Transoeste, Transcarioca, Transbrasil, Transolímpica, que também são acompanhados pelo Tribunal de Contas do município do Rio. No nosso portal, no portal Rio 2016, por exemplo, nós temos hoje a sequência de todas as visitas técnicas, todas as auditorias que foram feitas na Transoeste, que é uma obra já entregue. Então nós temos hoje, né, em relação à Transoeste, 40 relatórios de auditoria no site do Fiscaliza Rio 2016, para acesso da população e também dos órgãos de engenharia que tenham interesse em verificar como é que foi a execução dessa obra. E as outras obras a gente está acompanhando para e passo a sua execução. Vocês trabalham com 2 vertentes, né, que é a matriz de responsabilidade e legado. Queria que vocês explicassem mais ou menos como é que funciona isso. E legado, acho que a gente já sabe o que é, né? O que vai ficar para a cidade, o que vai ficar para a população, mas o que seria a matriz de responsabilidade? A matriz de responsabilidade, como o nome já sugere, né, é a divisão de responsabilidades entre os entes, né? O que é de responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e, muitas vezes, o que tem a participação de 2 ou 3 deles. Quais são os projetos?
Em alguns casos, né, como a gente estava conversando no intervalo, se encontra na matriz de responsabilidades obras, em geral, de instalações esportivas, como o Parque Radical, né, que vai ser um legado para a população. O objetivo é deixar sempre o maior legado possível para a população. Exatamente. Né? A ideia do projeto, da modelagem dos Jogos Olímpicos foi nesse sentido, né? E a matriz de responsabilidade e a matriz de legados, elas mostram exatamente isso. É claro que existem equipamentos que são temporários, pela sua natureza, pelo tipo de esporte que vai ser praticado, o custo de manter, de se construir algo permanente não se justificaria. Então, há todo sentido de que sejam temporários. Mas existem N equipamentos que vão ser permanentes, que vão deixar um legado para a população. Há aquela preocupação de repente, um equipamento permanente ser utilizado para uma outra coisa, para uma outra função, que tenha mais a ver aqui com a cidade do Rio? Sim, sem dúvida. O Parque Olímpico, ele está sendo, ele foi modelado, óbvio, para receber a maioria das modalidades esportivas, mas após as Olimpíadas, ele vai se transformar num verdadeiro novo bairro na região lá da Barra da Tijuca, um empreendimento imobiliário. Muitos desses equipamentos permanecerão lá. Há uma requalificação urbana de toda aquela região, com uma valorização enorme, assim como no caso da revitalização do Porto, né, da região do Porto. Sem dúvida, graças às Olimpíadas, isso está sendo possível, né? Há uma melhoria de um espaço urbano que era degradado e, por conta das Olimpíadas, indiretamente, toda essa área está sendo revitalizada. Bom, felizmente nosso tempo já está esgotado. Eu vou dar o portal para quem quiser consultar, está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo, que é www.fiscalizario2016.gov.br. Destacar que o portal é de fácil navegação, todo mundo pode acessar, consultar os dados, não tem problema nenhum, né? Isso mesmo, inclusive pode cadastrar o e-mail para assim que tiver notícia no site, a pessoa for avisada, ser avisada. Tá certo, então. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Nosso programa fica por aqui, mas se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.